noite, boa quinta-feira, galera. Como o tempo passa, não é mesmo? Daqui exatamente um mês, dia 21 de novembro, começa o Exame Nacional do Ensino Médio. E a partir de agora, mais do que nunca, todo dia é dia, toda hora é hora de estudar. Com disciplina, perseverança, eu tenho certeza que a gente chega lá. Pode levar fé. Fique de olho nos destaques dessa quinta-feira. Hoje você vai curtir a entrevista com a advogada Simone Einstein. Ela vai falar um pouco sobre lei de contrato. Na teleaula do dia, Lande Vieira fala sobre redação. O tema é repetições de palavras. E tem janela do Enem com o estudante de engenharia biomédica Fernanda Ramos, direto de São Paulo. Fique esperto porque está começando a hora do Enem. E nas dicas de hoje, vamos conversar com a advogada Simone Machado e vamos falar sobre contratos. Tudo bem, Simone? Bem-vinda novamente à Hora do Enem. Tudo bem, Tatiana? Obrigada novamente pelo convite. Simone, vamos falar de contratos, né? Principalmente na adimplência, que cresceu muito nesse último ano. Queria começar falando um pouco desses contratos. Quais são as principais cláusulas que hoje a escola e os pais devem estar atentos? Com relação à inadimplência, é importante que a escola, primeiramente, tenha ciência de que ela não pode fazer nada de forma a proibir os alunos a frequentarem as aulas, né? Prender documentos, no caso, reter documentos, não deixar que esse aluno assista às aulas, isso é terminantemente proibido. Então, assim, o aluno inadimplente tem plena função de continuar assistindo às aulas, de ser fornecido a ele os documentos que tem, no caso, histórico escolar, com uma outra declaração que seja vinculada com relação aos dados dele, e com relação até também a assistir às aulas. Então, em tudo isso, a escola não pode estar proibindo o aluno de realizar o seu direito educacional. Agora, no caso dos pais, né, que estão ali inadimplentes, com falta de pagamento na escola, como agir junto com esse aluno e com a escola? Eu diria que a primeira coisa que o pai deve fazer é procurar a escola e tentar renegociar essa dívida. As escolas estão ali, na verdade, para ajudar. Elas não querem agir no papel de vilão nessa situação. Então, o importante para a escola também estar recebendo essa mensalidade. Então, eu tenho visto que hoje, ultimamente, as escolas têm sido muito acessíveis com relação a esses inadimplentes, principalmente por conta dessa situação da pandemia, né, que muita gente ficou desempregada e aí realmente deixou de pagar uma mensalidade ou outra, ou até o período todo escolar. Então, assim, procure primeiramente a escola e tente renegociar essa dívida. E como a escola hoje pode lidar com essa parte toda da negociação? A escola pode enviar comunicados para esses pais, comunicando e cientificando que eles estão em dívida, né, e demonstrando também que poderão ser tomadas algumas sanções administrativas, né, e até legais com relação a isso. É importante que a escola notifique esses pais após 90 dias, né, nesse caso, seríamos por em torno de uns 3 meses de inadimplência, aí sim seria interessante a escola estar informando isso para os pais, através de uma carta enviada por correspondência. Simone, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu acho que, para a pessoa que está inadimplente, eu reforçaria, procure a sua escola, converse com o coordenador, com o diretor, explique a sua real situação, porque a escola, com toda certeza, vai te dar um grande apoio, vai facilitar, de repente, na forma como vai ser pago essa dívida, através de parcelas, porque o interessante para a escola é estar recebendo essa mensalidade. A escola não tem interesse nenhum em estar punindo nenhum aluno, e agindo dessa forma, fica bom para as duas partes
que vai tentar chegar numa situação que vai ser resolvida para todos. Então, assim, procure a escola, converse, e a escola, com toda certeza, eu diria, continue agindo da forma como eu tenho visto, que a grande maioria das escolas trabalham muito bem, recebendo os pais, tomando medidas com relação a parcelamento de dívidas. Então, eu acho que se você chegar e trabalhar os dois em conjunto, é a melhor solução. Isso é muito importante, né, Simone? Porque muitas vezes os pais olham a escola como um vilão e aí começa, né, a criar problemas. Uma situação, na verdade, é uma situação que muitos brasileiros estão passando e que uma boa conversa, né, entre ambas as partes pode resolver da melhor forma possível. Quero te agradecer muito pela participação e pelas dicas aqui na Hora do Enem. Eu que agradeço, Tatiana. Muito obrigada por você. Te espero em breve para conversar um pouco mais sobre outros assuntos que eu tenho certeza que são muito relevantes para todos os estudantes. Com certeza. Gente, um grande abraço, obrigada. Simone Machado, advogada, participando aqui da Hora do Enem. E uma ótima novidade para estudantes que participam do curso intensivo multiplataforma Hora do Enem 2021. Nessa reta final, já está disponível na área do Elo do Enem um super simulado online para a galera testar os conhecimentos. São 2 baterias de prova no modelo do Enem digital e com questões exclusivas gentilmente cedidas pelo Eleva Educação e pelo Lupa. Veja as instruções na plataforma e participe. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje o tema é redação, repetição de palavras. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Hora do Enem no ar, no ar, no ar. Quem diria? A gente começou lá em 2016. O tempo foi passando, a gente foi se aprimorando e hoje comemora 500 programas! E que vem os próximos 500! E roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje é dia de treinar a redação. Mas antes eu trago aquela dica que muitos de vocês já sabem. Se inscreve lá no nosso canal youtube.com/TV Escola. Assim você fica por dentro de todas, eu disse todas as novidades. E agora eu chamo pra cá aquele que é o expert nas notas 1000, o AAA, Arsenal de Argumentos Ambulante, Rafael Torres. Fala, Lande! Tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez, velho. Muito obrigado. Grande prazer ter você aqui, viu? O prazer é sempre meu em estar com essa galera tão bacana, não só aqui, mas você que está acompanhando a gente agora, mais uma vez, muito obrigado por a gente estar junto. Para mim é sempre um prazer. Professor, o nosso assunto hoje é repetição de palavras. Qual a importância disso, professor? Não repetir, conseguir ali achar estratégias para não cair nesse erro.
Vamos tentar entender o texto, na verdade, como uma estrutura final feita por várias partes que se costuram. Quando você repete palavra, na verdade, isso faz com que, mais do que a palavra, você repita a informação que vem junto a essa palavra. E o texto precisa de progressividade, precisa andar. Ele precisa se manter dentro do tema, mas acrescentar dados conforme esse texto anda. Quando eu repito palavra, eu não gero esse efeito. Eu faço com que as ideias continuem a ser as mesmas e, ao mesmo tempo, prejudicando a progressividade, eu também atrapalho uma percepção do avaliador quanto ao vocabulário que se entrega, fazendo com que haja uma impressão de menos contato com o discurso e, consequentemente, menos habilidade para escrever. E isso tira ponto do participante? Tira bastante, porque se você parar para pensar, existem algumas técnicas de avaliação da redação que incluem a percepção dessas costuras. Se eu tenho uma repetição vocabular muito constante, muito frequente, eu estou prejudicando a conexão física entre as partes do texto. E aí, com certeza, o candidato tende a perder alguma coisa, sim, dependendo, óbvio, do volume de repetição que ele tenha. Bom, você tá ligado que aqui a gente gosta de exemplo, né? Lógico. Então bora ver um? Vamos dar uma olhada. Coloca aí pra gente, Renatinho. A sociedade tem sido atingida por inúmeras epidemias ao longo de sua história, cabendo à própria sociedade reverter esse quadro com atitudes de alcance social. E aí, professor, nessa frase, por exemplo... Repara comigo. Começou com sociedade, passou por sociedade depois, e se a gente ainda quiser potencializar, aprofundar a abordagem, tem esse social no final. Então, além de repetir a palavra, eu tenho a repetição do radical desse termo. E você percebe o quanto, por mais que a ideia seja a mesma, existe uma trava de progressividade. E aí convém, no caso, fazer substituições para evitar essa repetição, para evitar que esse mesmo termo, seja ele inteiro ou radical, se repita e, consequentemente, o texto flua melhor. Isso tem a ver com a competência 4, né, professor? Só tem. Vamos dar uma olhada no que ela fala? Bora. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mecanismos linguísticos necessários para argumentar. Mecanismos linguísticos que permitam essa conexão entre as ideias para fortalecer a argumentação. Nome disso, coesão. É uma maneira técnica de você falar a respeito de vários fenômenos que envolvem as costuras entre as partes do texto. Dentre esses fenômenos, a coesão pela palavra, que é o caso da repetição que a gente está conversando hoje. Professor, como a gente consegue resolver essa questão da repetição? Vamos lá, o candidato não vai deixar de falar de sociedade. Mas, ele acabou de usar o termo. Se ele acabou de usar o termo, para que eu vou contar com ele de novo? O ideal é manter a informação, mas gerar uma substituição desse vocábulo, dessa palavra, para que com isso eu diga o que eu preciso dizer sem repetir. Vamos dar uma olhada como é que ficaria? Fecha lá comigo. A sociedade tem sido atingida por inúmeras epidemias ao longo de sua história, cabendo a cada cidadão reverter esse quadro com atitudes de alcance social. Você vê que a situação ficou um pouco melhor porque, apesar de eu ter mantido o radical lá no final, tem um certo distanciamento, então não compromete tanta percepção de repetição, e em sociedade, da segunda ocasião, como a gente tinha visto, houve uma substituição. O candidato optou pela expressão cada cidadão porque com isso ele manteve a ideia original, da qual ele havia falado. Agora, o candidato fica preocupado com o tempo e a pressão. Por quê? Ele percebe que às vezes está sem tempo, mas aí tem a pressão do dia de fazer a prova e a pressão dos pais. Peraí. Tá repetindo muito. Deixa eu te ajudar. E aí, como é que faz? Vamos lá. Na verdade, pressão de todos os lados, inclusive de si mesmo. Falar sobre repetição vocabular é curioso, né? Porque tem uma conexão muito direta com essa questão da pressão, na medida em que muitos candidatos sabem que a repetição é um problema, mas eles entram numa paranoia de tentar propor uma repetição que não sirva para o texto inteiro, por exemplo. Ou seja, usou no primeiro parágrafo, até a 30ª máxima linha não vai usar mais. Não é bem assim que funciona. Óbvio que se ele conseguir não repetir em cada parágrafo, já está muito saudável. E para o outro parágrafo, a palavra voltando, beleza. A questão é que, diante dessa pressão, há uma tendência de que ele esqueça um vocábulo ou outro que possa entrar ali como ferramenta de substituição, mas se eu tivesse que dar uma dica, eu iria numa única direção. Fugir dessa pressão que a gente cria em busca dos chamados sinônimos perfeitos. Existem palavras que
possibilitam a gente uma troca e gerar uma equivalência de significado, mas nem toda. E a gente precisa entender que existem várias formas de resolver a questão sem necessariamente trabalhar com os chamados sinônimos. Professor, em algumas situações eu posso repetir palavras? Eu diria que repetir palavra em algumas situações tem um risco menor de uma percepção negativa por parte do corretor do que em outras situações. Vamos dar uma olhada em uma delas? Por favor, exemplo. A escola contemporânea precisa fazer do aluno um leitor crítico em potencial, fazer da família uma propagadora desse hábito, fazer da comunidade uma apoiadora constante desse processo. Professor, mas por que nesse caso é interessante? Repara como ficou a estrutura da frase. Fazer do, fazer da, fazer da. E tudo precedido por vírgula. Então, para o avaliador que está lendo, ele está percebendo que houve um planejamento de maneira a fazer com que esses trechos constituíssem juntos uma enumeração. Então, por estarem, o vocábulo fazer, do, fazer, da, fazer da. Por essa estrutura começar esses trechos em sequência, sugere que houve intenção e não uma falha, uma falta de repertório vocabulário, uma falta de palavra para colocar ali. Isso dá ar de ênfase e, consequentemente, a tendência é a de que o avaliador olhe de uma forma saudável, de uma forma positiva. Isso lembra muito literatura, né? Poesia e tudo mais. Sim, que aí também tem mais ou menos esse mesmo recurso. Às vezes dá ênfase até para ressaltar a questão da manutenção, muitas vezes chata até, de um elemento em meio a um cenário. Drummond brinca com isso, inclusive. Opa, a gente tem aí Drummond na tela lá, ó. Já tá aí. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Alguns analistas que trabalharam em cima desses versos dizem que a repetição, na verdade, nada mais é do que uma estratégia para ressaltar o quão chata, o quão incômoda era aquela pedra que havia no meio do caminho. Já outros, inclusive, dizem que um dos versos visualmente representaria a pedra, enfim. Mas falando da questão do vocabulário, que é o que interessa a gente hoje, é uma repetição como ênfase. Só que eu estou falando do campo literário, estou falando de um recurso estilístico. Eu estou falando de alguém que teve uma razoável liberdade para produzir a sua escrita, e não de uma avaliação sobre critérios, que é a avaliação do Enem, que é a nossa dissertação argumentativa. A gente está falando da redação, ou melhor, do risco de repetir uma mesma palavra ao longo do texto, com a ajuda dele, professor Rafael Torres. E aí, mestre? Bom, vale lembrar que a redação é corrigida dentro das 5 competências, né? Até para que a nota tenha o máximo de justiça possível. Falar, resumindo, rapidinho. Competência 1, cuida da norma padrão, o atendimento à gramática. Competência 2, cuida do atendimento ao tema, ao tipo de texto dissertativo e a inserção do que a gente chama de repertório sociocultural, que é um conteúdo que eu trago da minha formação para desenvolver o tema. A competência 3, que cuida da argumentação e da coerência, principalmente, a defesa do meu posicionamento. A competência 4, que é a da coesão, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. E a chamada competência 5, em que você desenvolve uma proposta de intervenção diante de uma situação-problema que o tema traz, respeitando os direitos humanos. Vale ressaltar que existe uma decisão judicial acerca do zero para a fuga de direito humano da redação como um todo. Essa decisão faz com que, mesmo na fuga de direitos humanos, a gente não tenha o zero para o texto todo, mas esse mesmo desrespeito zera a chamada competência 5. Então é bom o candidato ficar ligado. E você, quer saber como foram criados esses critérios? Então dá uma olhada no trechinho do filme Enem 20 anos, um exame do tamanho do Brasil. E aí, em 1998, nós fizemos o primeiro Enem, uma prova muito avançada do ponto de vista pedagógico, com 63 perguntas, que media habilidades e competências e que tinha uma redação. A redação do Enem, eu acho que ela traz também uma contribuição para a educação. Redigir é pensar, redigir é tomar posição.
e, portanto, é uma intervenção em que o cidadão aparece atrás da frase, né? Nós estávamos em Brasília, já rediscutindo, a professora Marinês chegou para mim e falou: ai, olha, eu queria tanto que a redação tivesse uma relação com as competências. E eu lembro até hoje que eu fui para o hotel, eu não dormi a noite inteira, né? E foram redigidas assim, competências de redação em equivalência com as competências gerais do Enem. Os critérios para a correção da redação são uma coisa muito delicada. Quer dizer, o cara compreendeu, ele trouxe argumentação de fato, ele se expressou corretamente. Enem 20 anos, um exame do tamanho do Brasil, é uma produção da TV Escola. E não tem nada a ver com o método TRI, né, professor? Não. Vamos falar de TRI. TRI é teoria da resposta ao item. É a possibilidade que eu tenho de calibrar os níveis de dificuldade das questões, o que faz com que eu tenha rendimentos, resultados diferentes, mesmo que, por exemplo, 2 candidatos tenham o mesmo número de questões acertadas. A gente está discutindo redação que tem critérios próprios, peculiares, particulares, até porque é uma prova diferente e pede essa avaliação mais específica. No bloco anterior, a gente mostrou o que fazer e o que não fazer. Mas para conhecer sinônimo, é preciso ter repertório. Tô certo? Tem que ter repertório e esse repertório a gente adquire de uma série de formas, mas principalmente focando na leitura, na tão falada, na tão necessária leitura. A questão, Lange, entretanto, é que muita gente entende a leitura como o único instrumento necessário para aumentar esse repertório, quando, na verdade, não adianta adquirir repertório vocabular, é preciso praticar. Porque nos contextos frasais eu descubro os usos e os chamados, por que não usos das palavras. E isso vai me permitir ter uma colocação muito melhor nas próximas redações que o candidato venha fazer. Opa, então bora ver exemplos? Vamos Pode dar uma ser? olhada. Vamos dar uma olhada no que o candidato fez aqui. O consumo indiscriminado acaba por comprometer o orçamento, eventualmente, de toda uma família. Uma compra desnecessária só prejudica planos de quem deveria se preparar melhor para momentos de escassez de recursos. Ele falou em consumo, ele, na sequência, deveria falar em consumo de novo e entendeu que a palavra compra daria conta de trazer de volta a informação com que ele já havia contado. Fez a substituição e o texto fluiu. Professor, essas mesmas palavras aí destacadas, tem alguma forma delas não combinarem? Não só tem como elas não combinarem, como também isso é importantíssimo para todo mundo que está acompanhando a gente agora ter ideia. A palavra, para gerar esse fenômeno de substituir um termo já usado, depende muito do contexto em que ela se insere. Senão a gente pode ter prejuízos. E aí o avaliador, o corretor, não consegue entender o que se está tentando retomar. A gente pode ver um exemplo para dar uma olhada nisso? Com certeza. Vamos lá. O consumo das reservas do país gera um futuro financeiro mais instável. Uma compra de recursos com que se deveria contar somente em situações emergenciais deve ser revertida com ajuste tributário. Olha que coisa. Quando você pega o primeiro consumo do qual a gente falou, dá para gerar uma equivalência com compra e vida que segue. A questão é que, nesse caso, se você analisar, consumo não está com sentido de aquisição, está com sentido de perda, de gasto. Então, no exemplo, se eu, em vez de compra, me utilizasse de palavras como gasto, eu daria conta dessa retomada, o que comprova que 2 palavras podem estabelecer sinonímia num contexto, mas em outro não funcionarem da mesma forma. Ou seja, não basta sair correndo no dicionário e sair pegando qualquer sinônimo. Não, porque as palavras que aparecem ao lado da palavra em questão vão trabalhar decisivamente esse significado junto com ela. Então o contexto vai decidir se eu consigo ou não gerar equivalência. E o estudante tem que estar atento aos falsos sinônimos, né, professor? Expressões muito semelhantes entre si, mas muitas vezes com significados completamente diferentes. E o que teoricamente seria só uma questão de, se parece... Não, gera um significado para o avaliador que faz com que ele muitas vezes entenda como incoerente o que se escreveu. E aí é interessante porque o que teoricamente seria só um problema da forma acaba impactando o significado.
Consequentemente, mais competências saem perdendo. E eu tô vendo o exemplo na tela. E aí, professor, Vamos dar explica uma pra olhada. gente. Você pega o caso do ao invés de e do em vez de. Quando você pensa no ao invés de, você pensa no ao contrário de. Ao invés de subir, desceu. Ao invés de entrar, saiu. Ou seja, eu tenho ações que estabelecem entre si oposição direta, reta. Só que existe uma expressão também na língua parecida, em termos de som e escrita com essa, mas com uma aplicação diferente, que é o caso do em vez de, que significa em lugar de. Expressa a ideia de substituição. Então, em vez de subir, ficou onde estava. Não é uma relação de oposição, é uma relação de paralelismo. Em vez de uma ação, foi outra, sem necessariamente criar oposição direta. Entendi. Bora ver mais um? Vamos? Aí. De encontro a significa ir contra, confrontar. Ao encontro de, a favor, ir no sentido de alguma coisa ou alguém. Então, quando eu começo com de, eu gero contraponto, eu gero oposição. E ao encontro, eu gero alinhamento, eu gero concordância. Se coloca no lugar do avaliador, que está num contexto em que a expressão deveria indicar conformidade, concordância. Aí ele encontra um de encontro a. E aí você imagina o significado como fica comprometido porque se disse o que não se queria. O candidato que entende que a redação ela precisa ser, de maneira direta, o reflexo do que ele pensa, é um candidato que se capacita mais. Às vezes a gente acaba refém do que escreve por não dominar o que escrever. É fundamental o candidato, e aí volta a questão do repertório, ter mais repertório com o qual ele possa contar. Candidatos com mais repertório se aproximam mais daquilo que pensaram em dizer. Agora, se teve dúvida, melhor não arriscar. Melhor não arriscar porque você viu o tamanho do impacto que isso pode provocar para a redação como um todo. E no Janela do Enem de hoje, vou conversar com a Fernanda, direto de São Paulo. Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda à Hora do Enem. Obrigada. Tudo certo com você? Tudo bem também por aqui. Fernanda, eu queria começar conversando com você sobre uma questão que você teve na infância e que você soube muito bem lidar com isso. Você tinha um problema de socialização, não é isso? Como Sim. que foi? Eu tinha bastante ansiedade, eu não conseguia fazer amigos com facilidade e eu comecei a ler muito. E nos livros, principalmente nos HQs, que era o que eu lia, era retratado as pessoas que tinham problema de socialização como pessoas extremamente inteligentes, pessoas que estudavam muito. Então eu comecei a estudar desde cedo, comecei a mergulhar nos livros, usava a internet para aprender tudo que eu podia. Eu consegui bolsa em escola, consegui passar na universidade. Hoje eu uso a oportunidade que eu tenho para aprender o máximo de coisas possíveis. E com isso você soube lidar muito bem, né? Chegar aí à sua tão sonhada vaga na universidade, em engenharia biomédica, não é isso? Sim. E você passou rápido? Eu passei rápido, sim. Eu estudei bastante, é claro, e eu passei na minha primeira tentativa. E hoje você soube lidar mais com essa questão? Já fala com mais pessoas? Como que você lida com isso, da parte da sociabilidade? Sim, hoje eu tenho bastante facilidade. Eu fiz terapia, claro, que ajudou demais. Com o tempo você vai aprendendo o que são seus limites, o que você pode fazer para conseguir, né, conversar melhor. Alguns anos atrás eu nunca estaria aqui, assim, conversando com você. Sim. Então, hoje eu tô bem melhor. Ou seja, é uma vitória você estar aqui falando comigo para o Brasil todo. Muito bom. E qual a dica que você dá para o aluno, para o estudante que está esse ano aí se preparando nessa reta final para as provas? Eu acho que você tem que ter bastante foco, disciplina, e é sempre importante você lembrar por que você está fazendo isso, né? Com certeza. E me fala um pouquinho da sua área, né, de atuação, que é a engenharia biomédica. A engenharia biomédica, ela é a parte da engenharia, são a parte das máquinas, tem tratamentos que a gente faz. Como eu ainda estou estudando, né, eu ainda não cheguei na parte de específico da engenharia biomédica. Na engenharia, a gente começa estudando os 3 primeiros anos, são matérias mais gerais, como química, física, cálculo. E eu pretendo entrar na área de pesquisa, né? Ou seja, para novos medicamentos, para novas curas de doenças. Sim, no caso de tecnologias, né?
Muito bom. Quero te agradecer demais pela sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. O que eu tenho a dizer é que vai dar tudo certo. A gente passa por muita fase, então às vezes parece que o mundo está acabando, mas, gente, respira, vai dar tudo certo, vocês vão passar e vai dar tudo certo. E tudo é treino, não é isso, Fernanda? Treino, foco e muita fé. Quero te agradecer demais pela sua participação aqui na Hora do Enem. Te dar parabéns por estar aqui comigo, conversando, e parabéns pela sua história. Muito obrigada. Gente, essa é Fernanda Ramos, direto de São Paulo, participando do Janela do Enem. E tá chegando a hora, turma, de terminar o programa. Mas se você perdeu algum programa, fim de semana tem maratona aos sábados a partir de 1 da tarde. Domingo começa às 6 da manhã. Tem também o nosso canal no YouTube para você não perder nadinha. Agora, se você quiser ficar ainda melhor, não perca o curso intensivo multiplataforma. Visite o site que está aqui embaixo e eu tenho certeza que é show de bola. Acesse também nosso WhatsApp para mandar sugestões, tirar dúvidas e participar do Janela do Enem. E para aumentar ainda mais a nossa conexão, marca a gente através das redes sociais na hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Quero acompanhar de pertinho essa reta final. No mais, ânimo, moçada! Vamos manter em forma, estudando todo dia no horário certinho. Eu tenho certeza que a vida fica muito melhor quando a gente encara os desafios de frente. No mais, muito obrigada pela sua companhia de sempre. Até amanhã com muito mais Hora do Enem para vocês. Um beijo, bons estudos, até amanhã!